Saúde a igreja com a paz do Senhor. Agradeço o convite, o irmão Edilson, o pastor Elias me fizeram. Vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Alex, tenho 35 anos. Mudei para Sorocaba, vai fazer 2 anos agora em outubro. Eu morava em São Caetano. Era membro da primeira igreja batista de São Caetano. Quando eu ainda era bebê, meus pais se converteram. Então eu cresci sendo orientado nos caminhos do Senhor. Aos 6 anos, num culto do lar, que meu pai sempre teve esse costume de fazer, eu me converti. Dia 14 de outubro eu completo 36 anos e dia 15 de outubro eu completo 30 anos de convertido. Me batizei aos 10 anos, e desde então nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Como sempre, como todo bom cristão, já tive momentos de altos e baixos, momentos em que minha fé foi posta à prova, mas Deus nunca desistiu de mim e eu nunca desisti de Deus. Com 18 anos eu fiz o seminário de missões, fiz missiologia, eu iria para Bangladesh, só que a igreja estava passando por momentos de dificuldades financeiras e não pôde enviar o grupo que fez o seminário, Então eu comecei a trabalhar com missões locais. Trabalhei com missões ali na região da Cracolândia e missões pelo Brasil também. Sempre em apoio, na verdade, a gente sempre apoiava esses trabalhos missionários. Eu sou formado em teologia, minha esposa também é formada em teologia. Nós sempre trabalhamos na igreja com missões, com jovens e adolescentes. E em 2014, a gente resolveu mudar de São Caetano para Sorocaba. Meu filho, ele nasceu com um problema respiratório, então ele sempre tinha que usar bombinha, inalação, sempre tinha muitas crises respiratórias. E eu tenho tios que moram aqui em Sorocaba e quando eu vinha para cá ele ficava bem. E aí o médico orientou que nós deveríamos sair de São Paulo. Então por isso a gente mudou para cá, para poder melhorar a performance dele no respeito à respiração. E graças a Deus ele melhorou bastante depois que a gente mudou para cá. Ele já não usa mais bombinha, já não faz mais inalação. Então a gente acabou vindo para cá. A gente visitou a igreja aqui, foi a primeira igreja que a gente visitou, gostamos. E em maio do ano passado a gente foi aceito como membro. Nós vamos falar nessa manhã sobre a viúva de Naim. Esse texto ele é muito rico em informações no que diz respeito à postura de Jesus diante do sofrimento de uma mãe. Se a gente for olhar, o texto se encontra em Lucas 7, versículo 11 ao 17. Se nós observarmos, Jesus havia acabado de efetuar uma cura do servo de um centurião, e a multidão se alegrou com tudo aquilo. E aí, no versículo 11 em diante, diz o seguinte: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aqui nós temos o encontro de duas multidões. Primeiro, uma multidão que vinha com Jesus, uma multidão que celebrava, uma multidão que estava alegre, uma multidão que estava eufórica por conta de um milagre que Jesus acabara de efetuar. E eles celebravam, eles se alegravam. Esta multidão seguia a Jesus,
esta multidão acompanhava Jesus. Então, eles se deparam com uma segunda multidão. Esta, portanto, em profunda tristeza, agonia, dor, sofrimento, em especial para uma mulher. Esta multidão que sofria não estava indo ao encontro de Jesus. Ela não estava indo buscar em Jesus algo, um milagre. Ela estava seguindo o caminho para um enterro, era um cortejo fúnebre. E o texto ele enfoca que era uma viúva. Não é fácil ser mulher na região da Palestina. A mulher é quase que invisível naqueles lugares. Já era naquele tempo e ainda é nos dias de hoje. Eu tenho amigos que são missionários na região do Iraque e Turquia, e eles dizem que a mulher nesses lugares não tem valor algum. Ela é simplesmente para a reprodução, para os afazeres do lar. Né? Tanto que teve um choque cultural quando esse pastor ele saiu à rua de mão dada com a esposa. Isso não é comum nesses lugares. Os homens andam à frente e as mulheres andam atrás. Não é fácil ser mulher naquela região. E quando uma mulher ficava viúva, o seu filho primogênito assumia a responsabilidade de cuidar da mãe. E essa mulher perdeu o seu único filho. A partir daí, ela passaria a contar com a bondade da sua vizinhança. O pastor Ariovaldo Ramos costuma dizer que a bondade é um produto escasso na humanidade desde a queda do homem. E de fato é. Nós temos no momento da dor, a gente se solidariza com as pessoas. Mas isso costuma passar rápido. Né? A gente sente a dor com a pessoa, lamenta, mas isso com o tempo tende a desaparecer, a cair no nosso esquecimento. Né? É só naquele momento. Então, portanto, esta mulher, certamente nos primeiros dias, ela teria algum apoio. Mas depois, ninguém sabe como seria. Então, a morte desse jovem, para aquela mulher, representava muito mais do que a quebra da lógica, que seria o pai enterrar o filho e não o filho enterrar o pai. É como diz, um pai quando enterra um filho, não tem nem palavra no dicionário que traduza isso. O filho, quando perde o pai, fica órfão. O pai, quando perde um filho, não tem algo que traduza isso. Porque é ilógico isso. Isso vai contra a lógica humana das coisas acontecerem normalmente. O meu avô, eu lembro que meu avô, por parte de pai, meu pai tinha 6 irmãos. Com ele são 7. Ele já perdeu 3 irmãos. E eu sempre vi o meu avô como um homem forte, um homem determinado, inabalável. E quando o meu primeiro tio faleceu, na virada de ano de 89 para 90, ele se envolveu numa confusão lá em São Paulo, e aí acabou sendo baleado e morto. Eu lembro quando eu olhei na expressão do meu avô no velório, ele não falava nada, eu não vi lágrimas, mas eu vi nos olhos dele uma enorme tristeza. E meu avô, durante todo esse tempo, ele se recusava a falar desses episódios. 5 anos depois, minha tia faleceu vítima de câncer, e novamente eu vi meu avô daquele jeito. E o ano passado, eu tive um tio que também faleceu, em julho, e o meu avô já estava bem doente, né? Já estava com 83 anos, e aí eu olhei para ele, a gente já estava tendo um certo cuidado com a saúde dele, praticamente quase que todo fim de semana eu saía daqui de Sorocaba e ia para lá. Eu sou um dos netos mais velhos, né? Então eu sempre tive esse contato muito grande com ele. E meu avô tinha 21 bisnetos,
tinha bisneta de 20 anos já. E ele sempre foi um homem muito determinado, muito forte, muito feliz, gostava de viver, um homem temente a Deus, profundo conhecedor da palavra de Deus. Às vezes a gente passava horas conversando sobre a Bíblia. Ele amava falar sobre Moisés, era o personagem bíblico preferido dele. Só que quando ele recebeu essa notícia da morte desse meu tio, que era um dos mais novos, eu vi de novo aquele olhar dele. Só que dessa vez eu vi ele lágrimas, eu vi ele chorando. E alguns dias depois ele foi internado. Ele estava com câncer de próstata. E eu fui passar a noite com ele no hospital. E aí eu comecei a conversar com ele, vários assuntos e tal. E aí ele tocou no assunto. Ele tocou no assunto comigo. Ele falou para mim assim, olha, quando o Carlinhos morreu, eu fiquei com a sensação de que uma parte de mim tinha ido embora, de que eu não conseguiria suportar aquele momento. Ele falou, mas aí o tempo vai se encarregando de nos ajudar, a nos levantar, e a gente vai tocando a vida. Mas aí, pouco tempo depois, eu perdi a sua tia, e novamente eu senti essa dor. E agora, novamente, com o Aguinaldo. E ele falou para mim assim, eu não sei se eu suporto mais isso. Eu falei, mas o que o senhor está sentindo, vô? Ele falou assim, o que eu estou sentindo é o mesmo que eu estou sentindo desde 1989, quando eu perdi o seu tio. Eu nunca consegui superar aquela perda. E ele falou para mim, é muito difícil, Alex, você agora é pai, você vai entender o que eu estou dizendo. Um pai perder um filho é algo muito difícil. É algo irracional. Né? E eu conversei com ele, orei com ele, ele chorou. Foi a primeira vez que eu vi meu avô conversar comigo e chorar por alguma coisa. E nós conversamos, aí ele desabafou. E 3 dias depois ele faleceu. A dor de um pai e de uma mãe ao perder o filho, ela é imensa. Ela é imensurável. A gente pode até dizer, não, eu imagino. Não, a gente não consegue imaginar. Em 2014, o meu filho, Daniel, ele estava na escola. E aí eu recebi a notícia, minha esposa me ligou chorando, eu fiquei até assustado, eu estava no trabalho. Ela falou, você lembra do menininho, assim assado? Eu falei, lembro. Ela falou, ele faleceu. Vítima de... Ele estava com um problema no fígado e os médicos diziam que era gases. E acabou se evoluindo o quadro e ele faleceu. Eu fui visitar os pais, você via a tristeza nos olhos daquele casal. Algo terrível. Eu só abracei e falei que Deus os conforte, contem com a nossa ajuda. Eu não posso imaginar o que vocês estão sentindo. A chave desse texto se encontra no versículo 13. Vendo-a. A multidão que vinha com Jesus vinha celebrando, vinha alegre. Jesus acabara de realizar um milagre, curar um servo de um centurião. Só com a fé daquele homem, Jesus não precisou ir lá tocá-lo. A fé daquele homem, se a gente for ver lá no versículo 9, no versículo 8, porque também eu sou sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e ao outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faze isto e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Ou seja, Jesus havia acabado de operar um milagre só baseado na fé daquele centurião. E aí o povo se alegrou, aquilo foi algo espetacular. E aí a multidão vinha celebrando. Então Jesus, ele vê uma outra multidão vindo. Não estava vindo ao seu encontro, era uma multidão que passava. Só que aí Jesus viu aquela mulher. Era costume naquela época, no caso, quando o pai morria, o filho mais velho ia à frente. Quando o filho morria, o pai ou a mãe iam à frente. Então aquela mulher estava à frente do cortejo.
Um cortejo fúnebre não é um lugar de alegria, não é um lugar de celebração. É um momento de profunda tristeza, de extrema consternação. É um momento em que as pessoas estão quebrantadas. Aquelas que perderam um ente querido e aquelas que acompanham. Nós acabamos sendo contagiados por aquela dor, por aquela tristeza. E eu fico imaginando como estava aquela mulher. Como eu disse, não é fácil ser mulher na Palestina, ainda mais sendo viúva e ainda mais agora não tendo filho. A morte daquele jovem para aquela mulher significava a morte da esperança que ela tivesse na vida. Com a morte do seu filho, morria também a sua esperança e a sua possibilidade de seguir viva, de continuar vivendo. Ela passaria a depender da bondade dos outros. Talvez durante um período curto de tempo ela tivesse, mas depois tende a cair no esquecimento. E Jesus viu. Eu gosto de uma expressão que o pastor Ariovaldo Ramos utiliza, dizendo sobre a cegueira do ser humano. Ele diz que a cegueira do homem não é aquela que não enxerga cores, não é aquela que não enxerga luz, não é aquela que não enxerga o outro. A cegueira do ser humano, desde a queda, é aquela que não enxerga o sofrimento do seu próximo. É aquela que não enxerga o próximo como deve ser visto. Alguns dias atrás eu vi uma imagem, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei uns dias pensativo. Os irmãos viram aquela imagem daquele garotinho sírio que foi resgatado no bombardeio, e ele foi posto na ambulância, ele estava em estado de choque, ele tem entre 5 e 6 anos. Aquela imagem mexeu comigo. Eu fiquei olhando para aquele garotinho, eu falei, meu Deus, eu tenho uma filha na idade desse menino, que eu procuro fazer todo o possível para que ela tenha uma boa vida, para que ela seja bem tratada, bem cuidada. Eu dou a ela todo amor e carinho, eu luto por ela e pelo meu filho todos os dias. É por eles que eu levanto todos os dias cedo, vou para São Paulo trabalhar, volto. E aquele garotinho não tem a mesma oportunidade. Ele vive numa área de extremo conflito. A região que ele mora ali na Síria é uma das mais violentas do mundo hoje. Eles sofrem bombardeio do governo sírio, sofrem bombardeio do governo russo e sofrem bombardeio das forças aliadas compostas pelos Estados Unidos e Inglaterra. Constantemente sendo bombardeados. E aí, aquela imagem correu o mundo, assim como daquele jovem garotinho que estavam fugindo da Turquia e se afogou e o corpo... estavam fugindo do confronto na Síria e o corpo foi encontrado numa praia da Turquia. Aquilo também chocou o mundo. E aí, algumas semanas atrás, teve uma outra imagem, não sei se os irmãos viram, de dois garotinhos. Um que foi atingido pelo bombardeio, mas ele estava bem, estava no hospital, e o irmão dele encontra ele no hospital e eles começam a chorar e se abraçar. Ali é um misto de alegria e de tristeza. Alegria porque ele viu que o irmão dele estava bem, mas tristeza porque o irmão mais velho dele tinha morrido num bombardeio. Isso é constante. O sofrimento da humanidade, ele é constante. Eu me lembro que, numa das aulas da faculdade de teologia, um irmão perguntou assim para o pastor, para o professor: Deus não enxerga o sofrimento da humanidade? Será que Deus não vê o quanto as pessoas estão sofrendo? E o pastor, a gente estava tendo uma aula de filosofia, e o pastor respondeu o seguinte, ele disse, olha, isso que nós vemos na televisão não é nem 1/3 daquilo do que Deus vê. A maldade oculta no coração do homem, a maldade e a violência, e tudo isso é uma consequência do pecado que entrou na humanidade. O homem, quando desobedeceu a Deus no Éden, qual foi a tentação que o diabo usou para convencer o homem e a mulher a comerem do fruto?
que eles se tornariam igual a Deus. Ali, ele brotou no coração do homem a mesma ganância que ele teve lá atrás, quando ele foi expulso do céu. Querer ser igual a Deus. Então Deus, ele expulsa o homem do Éden, porque se ele come do fruto da vida eterna, ele estaria constantemente, eternamente condenado. Então Deus, ele toma essa ação de tirar o homem do Éden, para que ele não viva eternamente debaixo de condenação. E ali naquele momento ele passa a tratar um plano de redenção. O Antigo Testamento, ele é todo a retratação do que Deus está fazendo para resgatar o homem. Se nós lermos o Antigo Testamento voltando para Jesus, nós vamos conseguir compreendê-lo melhor. Então Deus, ele enxerga o sofrimento do ser humano, sim. Ele se importa com o sofrimento do ser humano, sim. E a Bíblia fala que Jesus viu aquela mulher. Ele enxergou. Mas ele não enxergou como nós enxergamos. Como aquele garotinho que nós vimos na televisão, ficamos comovidos, eu orei, pedi para que Deus tivesse misericórdia daquele lugar, para que Deus tocasse no coração daquelas pessoas que comandam aquela região, que isso é tudo que eu posso fazer. Eu também contribuo mensalmente com os Médicos Sem Fronteiras, que é uma forma que eu também posso ajudá-los, mas isso é pouco. Isso é muito pouco. Jesus, ele enxerga com o coração. Ele vê o coração. Quando Jesus estava vindo com a sua multidão, alegre, celebrando, ele olha e enxerga aquela mulher. A primeira coisa que Jesus faz é parar a sua multidão. Ele para a multidão. Agora não é mais momento de celebrar. Agora é momento de juntos nos compadecermos dessa senhora. E ele enxerga o coração daquela mulher e ele vê que a morte do seu único filho representava o fim da esperança. E ele se compadece. Se compadecer é padecer junto. Jesus, ele tinha essa capacidade extraordinária de se colocar no lugar daquela pessoa. Ele consegue fazer isso, ele consegue enxergar o coração, ele vê o sofrimento, ele sabe o que a morte daquele jovem representa para aquela mãe, além de ser algo que vai contra a lógica da humanidade, um pai enterrar um filho, ainda assim representa o fim da esperança, o fim da sobrevivência de uma mulher num lugar hostil para as mulheres. Então ele se compadece. Ele passa a sofrer junto com aquela mulher. Eu fico impressionado quando eu leio sobre a ressurreição de Lázaro. Quando vão avisar Jesus que Lázaro morreu, ele diz o quê? Ele está dormindo. Jesus sabia que ele seria usado por Deus para ressuscitar Lázaro. Ele sabia. E aí, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus chorou. E não foi um choro qualquer, porque as pessoas disseram: vede o quanto amavas. Deve ter sido um choro que expressasse tamanha tristeza. E aí eu sempre, quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando, mas como é que Jesus pôde chorar? Se ele sabia que ele estava ali com um propósito de Deus para ressuscitar Lázaro, como é que ele pôde chorar? Por que ele chorou? Porque ele tem essa capacidade de se colocar no lugar do próximo. Quando ele chega, uma das irmãs fala o que para ele? Uma das irmãs de Lázaro fala o que para ele? Se o senhor tivesse vindo antes. Vocês acham, os irmãos acham que essa irmã falou com Jesus assim naturalmente? Ela deve ter falado em prantos, com uma profunda tristeza no coração. Se o Senhor tivesse chegado antes. Jesus, ele chora diante do sepulcro de Lázaro. Isso é impressionante. Isso é porque ele consegue se colocar no lugar do outro. Ele consegue se colocar no lugar daquele que está sofrendo. Ele consegue enxergar a alma
o coração daquela pessoa e juntos se padecer com ela. Por isso que ele chorou. Porque a Bíblia diz também que Jesus tinha Lázaro como um amigo. Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava enterrado. O mesmo ele fez com essa mulher. Ele se compadeceu dela, ele se pôs no lugar dela. Ele se colocou a sofrer a dor que aquela mãe sofria. E aí ele diz para ela, não chores. Philip Yancey, ele escreveu um livro chamado Decepcionado com Deus. Quantos já leram esse livro? Espetacular. Ele também escreveu um outro livro chamado Deus Invisível. Alguém leu? Em Decepcionado com Deus, ele retrata diversas histórias de pessoas que passaram por profunda tristeza, por momentos muito tristes da vida, pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, pessoas que atravessaram por enfermidades. E no Deus Invisível, ele retrata a questão do ponto de vista do ser humano para com Deus no momento de dor. E ele chega a dizer o seguinte, a impressão que nós temos é que Deus se torna invisível diante do nosso sofrimento. Esta é a impressão que nós temos. A minha esposa, ela perdeu uma irmã com 18 anos de idade. Isso foi em 2007, vítima de lúpus. Nessa época, minha esposa, a gente não era casado ainda, a gente namorava, ela fazia enfermagem. E ela estava estagiando num hospital, lá em São Caetano. E aí, a irmã dela ficou internada nesse hospital. Entre outros, foi transferido para lá e minha esposa cuidou dela nesse hospital. E a Sara era uma menina muito doce, muito inocente para a vida, temente a Deus. A família da minha esposa, eles são muito ligados à música. Meu sogro, além de teólogo, ele fundou 2 igrejas junto com a Convenção Batista lá no norte de Minas. Eles são do norte de Minas. E ele é regente de coral. Meu cunhado é baterista, ele é profissional, ele é casado com uma violinista. A minha cunhada, ela é ministra de louvor, já tem CD gravado lá em Minas. Minha esposa também era da área de música. Enfim, eles eram muito ligados à música. A Sara também era. Tinha uma voz linda. Quando ela ministrava na igreja, era um momento muito lindo de se ver. E aí a Sara foi acometida dessa enfermidade. E eu acompanhei de perto o meu sogro nessas idas e vindas para o hospital. E o lúpus, ele é uma doença incurável. A ciência ainda não conseguiu descobrir o motivo, a origem. E aí a Sara já estava muito debilitada na UTI. Ela estava em coma. E meu sogro foi visitá-la. Meu sogro é um homem muito temente a Deus. E ele foi visitá-la no hospital, na UTI. A Sara já estava em coma profundo há muitos dias. E os médicos diziam para o meu sogro, olha, ela não pode te ouvir. E eu lembro que durante aquele período, nós da igreja, nós oramos, nós levantamos um clamor a Deus pedindo a cura da Sara. Mas eu lembro que um dia Deus me usou para conversar com o meu sogro, com a minha sogra e na época a Lora, né, que era minha namorada, conversar com a família. Eu falei, olha, nós estamos pedindo a Deus a cura. E eu sei que Ele pode curar, porque Ele já fez isso no passado. Mas nós temos que colocar diante de Deus que a vontade dEle seja feita. Que o melhor pela Sara seja feito. Nós temos o hábito de querer que a nossa vontade seja a vontade de Deus, e por isso que nós nos decepcionamos com Deus. Porque quando a nossa vontade não bate com a vontade de Deus, nós achamos que Deus nos abandonou, e não é assim. Então naquele dia nós oramos a Deus pedindo que a vontade dele seja feita, e meu sogro foi para o hospital visitar a Sara. Chegando lá, o médico disse, olha, o quadro dela piorou, ela já está respirando com a ajuda de aparelhos, e acredito que ela não possa te ouvir.
Ele pediu mesmo assim para ter uma palavrinha com ela de 10 minutos. Ele chegou, sentou. E ele estava rodeado de médicos e enfermeiros. E aí ele pegou na mão dela e começou a falar: Sara, o papai está aqui, você pode ouvir o papai? E ela apertou a mão dele. Aí teve alguns estímulos, né, nos aparelhos, mas falou: ela está te ouvindo. E ele falou para ela, falou assim: Sara, eu lembro da expressão do meu sogro. As lágrimas corriam e ele falou assim: Sara, o papai ama muito você. E o papai não quer te perder. Porque não é fácil para o pai deixar o filho ir. Mas você tem um pai que é Deus e que eu sei que ele vai cuidar bem de você. O que eu pude fazer por você nesses 18 anos eu fiz. O que eu pude me esforçar para que você tivesse uma educação nos caminhos do Senhor, eu fiz. Agora o seu Pai Celestial, você está na mão do seu Pai Celestial. E se Ele estiver te chamando, vai. Porque um dia nós vamos nos encontrar. A morte para o cristão não é o fim. Nós vamos nos encontrar um dia, Sarinha. O que o pai não quer é ver você aqui sofrendo. E é impressionante, irmãos. Ele orou por ela e ela faleceu, segurando a mão dele. Os médicos, os enfermeiros, alguns se converteram no dia. E ele foi embora. E eu conversei com ele, a gente veio conversando do hospital. Ele chorou bastante. Eu nunca tinha visto meu sogro, acho que foi a única vez que eu vi meu sogro chorar. E meu sogro é um homem da roça, né? Ele nasceu e cresceu na roça. E um homem muito esforçado, ele foi se alfabetizar depois de velho. Meu sogro foi fazer faculdade de teologia, já estava com 50 anos de idade. E ele enfrentou 4 anos de faculdade, fez o TCC que ele tinha que fazer. Um homem muito, muito esforçado. E aí, ele falou para mim assim: olha, Alex, não é fácil para mim como um pai deixar a minha filha aí. Ele falou: você não tem noção da dor e da tristeza que eu estou sentindo. É como se uma parte de mim tivesse ido embora e aquela parte jamais será reposta. Mas ele falou: eu estou com uma paz profunda no meu coração, porque eu sei para onde a Sara foi. Jesus, quando ele olha para o sofrimento do ser humano, ele enxerga o cerne do sofrimento, ele consegue enxergar a causa, e é lá que ele atua. No caso daquela mulher, a ressurreição do seu filho não era simplesmente a ressurreição, não era apenas um milagre que estou ressuscitando um morto. Aliás, esse foi o primeiro milagre de Jesus em termos de ressurreição, houveram outros 2. Mas Jesus, naquele momento, não ressuscitou aquele jovem simplesmente para poder mostrar que ele era filho de Deus. Jesus ali ressuscitou a esperança daquela mulher. Ele renovou a esperança daquela mulher quando ele ressuscitou aquele jovem. Ele tem essa capacidade. Ele enxerga o nosso sofrimento. Talvez nós, no nosso dia a dia, acredito que todos nós temos problemas, temos dificuldades. Talvez não seja a questão da perda de alguém nesse momento, mas nós temos nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas. E o que eu queria dizer para os irmãos é que ele enxerga, ele vê, ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe o que nós precisamos. Ele se preocupa e ele se importa com nós. Ele se importa com o nosso sofrimento, assim como ele se importou com o daquela mulher. E aí, quando ele ressuscita esse jovem, a tristeza se transforma em alegria. O choro se transforma em celebração. E as duas multidões se unem para juntos glorificarem a Deus. Se bem que aqui, vocês irmãos prestarem atenção, eles ainda não reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Ele diz grande profeta, mas já era alguma coisa. A gente tem que... Um dia eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou assim: por que Deus não faz mais milagres? Ele não é cristão. Por que Deus não faz mais milagres? Eu disse: claro que faz. Ele ainda faz milagres.
Ele ainda nos dá livramentos sem que nós saibamos. O ano passado, eu estava indo visitar meu avô. E aí, no meio do caminho, eu parei numa avenida lá perto de São Bernardo. Eu parei numa avenida e entrei. Isso era no domingo, 10 horas da manhã. E eu entrei dentro de uma agência. Quando eu pus o pé na agência, eu fui abordado por 2 homens armados. Dentro da agência. A 200 metros de um posto policial e a 400 metros de uma delegacia. Eu fui abordado dentro da agência. E aí, aqueles homens começaram a me pedir relógio. Eu estava sem o celular, tinha deixado o celular no carro. E começaram a perguntar, quem está no carro? Eu falei, minha esposa e meus filhos. Vamos lá. Eu falei, não, deixa minha esposa e meus filhos para lá. Eu fui policial por 10 anos em São Paulo. Meu primeiro instinto foi querer reagir. Mas aí eu olhei e eu vi que tinha outras 3 pessoas dentro da agência abordadas. Uma senhora que estava no canto, ela estava passando mal, inclusive. E aí eu, naquele raciocínio rápido, eu falei, não vou reagir. Mas a minha vontade foi de reagir. E aí eu falei, não vamos lá no carro. Deixa minha esposa e meus filhos fora disso. Você já pegou o relógio, o que você quer? Saca o que você puder sacar de dinheiro. Eu saquei. E aí ele ainda quis pegar meu boné. E aí eles foram embora. E aí eu entrei no carro, comentei com a minha esposa o que tinha acontecido. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, isso é um livramento de Deus. Porque inclusive durante a abordagem, como eu me mantive calmo, ele perguntou, você é policial? Eu falei, não sou policial. E aí ele colocou a arma na minha testa, aqui assim, e engatilhou. Ele estava com 38, ele colocou a arma na minha testa e engatilhou. Falou, eu vou te matar aqui mesmo, porque você é policial. Aí eu levantei a blusa e falei para ele, eu não sou policial. Por que você está achando que eu sou policial? Porque você está calmo demais. Eu falei, eu estou calmo porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu estou calmo porque eu sirvo um Deus que me guarda. Ele falou, você é crente? Aí eu falei, sou. Aí o outro parceiro dele falou assim, tira a arma da cabeça dele. Aí ele tirou a arma da cabeça dele. Saíram da agência e o cara falou assim, nunca mexa com crente. E saíram correndo. Talvez aquele jovem teve algum contato no passado dele com o evangelho, não sei. Mas isso é um milagre de Deus. Nós vivemos num mundo extremamente violento. Extremamente violento. Eu trabalho a poucos metros da Cracolândia, em São Paulo. Não sei se vocês sabem, um dos apelidos da Cracolândia é Zumbilândia. É terrível. Aquelas pessoas são invisíveis para a sociedade. São invisíveis para a sociedade. Tanto que o poder público já se conformou com isso. Ele cerca um quarteirão com guardas municipais e eles podem ficar lá dentro. Os guardas civis, aqui dentro, aqui você não pode sair. E eles só são liberados à noite. À noite é aberto e eles saem. Eu trabalho naquela região ali, então assim, tem que ficar muito, muito atento, porque furto, né, roubo, na abstinência eles querem roubar qualquer coisa para trocar por droga. E eu falo para minha esposa, todos os dias eu passo por ali e Deus tem me guardado. O maior milagre que Deus pôde conceder à humanidade é a salvação. Foi Ele ter enviado Jesus, seu Filho, para morrer na cruz em nosso lugar, e através disso nós temos acesso a Deus. Quer milagre maior do que esse? A nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Ele ressuscitou esse jovem morreu de novo. A ressurreição desse jovem aqui não era simplesmente, olha, eu vou ressuscitá-lo. Ele estava ressuscitando a esperança daquela mulher. Estava renovando a esperança daquela mulher. Mas a salvação chegou ali. A nossa vida na terra, ela é passageira, mas nós teremos uma eternidade. E a eternidade ou nós passaremos com Deus ou sem Ele. Só que a escolha nós fazemos enquanto estamos aqui. A escolha é feita enquanto estamos aqui, porque depois não tem mais o que ser feito. Jesus, Ele enxerga o nosso sofrimento, Ele enxerga a nossa dor, Ele enxerga as nossas necessidades e as nossas dificuldades, sempre. Ele se importa conosco. E Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Naquele momento, o melhor para aquela mulher era a ressurreição do seu filho. Mas Ele pode ressuscitar a sua esperança em algo que você talvez já tenha perdido.
Ele pode renovar as suas forças no momento de tristeza e angústia. Ele pode suprir as suas necessidades. Estava conversando ontem com meu irmão. Quando a gente se converteu, quando meus pais se converteram, eles se converteram na primeira igreja batista de Santo André. E aí eles fundaram uma igreja, meu pai, minha mãe, meus tios e mais 2 casais de irmãos. Eles fundaram uma igreja em Mauá, que se chama Igreja Batista Missionária do Jardim Lusitano. É uma igreja muito voltada para missões, por isso que eu cresci com essa veia missionária. É uma igreja muito voltada para missões. E eles fundaram essa igreja lá. Minha vida quase que inteira foi lá, nessa igreja. Meu irmão ainda está lá. Ele é casado, ele e a esposa dele são líderes de adolescentes. E a gente estava conversando ontem, é uma igreja na periferia, né? Não é uma igreja rica, é uma igreja composta de pessoas ali naquela região de periferia. E conversando com a minha cunhada ontem, ela é formada em assistência social, ela falou, Alex, quase que 40% da igreja está desempregado. Estão compostos de pessoas, irmãos desempregados. A igreja está passando uma enorme dificuldade para manter os missionários no campo e manter os irmãos da própria igreja que estão passando dificuldades. Mas é impressionante o agir de Deus. Mesmo que seja aos 45 do segundo tempo, algum sustento aparece, alguma oferta aparece, algo acontece e a igreja consegue sanar todas as suas contas, consegue manter os missionários no campo, consegue ajudar os irmãos da própria igreja e as pessoas da comunidade. Isso é agir de Deus, isso é cuidado de Deus. É que nós temos em nós o hábito de querer resolver as coisas rápido, né? Eu fico imaginando, por exemplo, se sou eu aqui nessa situação, eu sei que eu vou ressuscitar, eu sei que eu vou resolver logo o problema. O que está acontecendo? Fica tranquilo, vamos resolver o seu problema. Mas Jesus não é assim. Ele se coloca no lugar, ele sofre junto, ele mostra para a pessoa que ele se importa com ela. Assim como ele tem feito com o seu povo nos dias de hoje. Ele tem nos guardado, ele tem nos suprido, ele tem nos abençoado. Então, eu espero que nós, como igreja, possamos entender e sempre nos lembrar que diante da dor e diante da tristeza, nós temos um Deus que se importa conosco, nós temos um Deus que vai agir e Ele vai fazer o melhor. E aquele momento de dor e de tristeza vai se transformar em alegria. Eu fico imaginando a festa que não foi feita depois que Jesus ressuscitou esse jovem. As 2 multidões. Imagina a primeira multidão que já tinha visto um milagre e agora vê a ressurreição. Porque se nós formos olhar pelos olhos humanos, a ressurreição de um morto é um dos maiores milagres. É algo que ainda até então não tinha sido visto. E aí, aquilo que era dor, aquilo que era angústia, aquilo que era sofrimento, se transforma em alegria, se transforma em celebração, se transforma em um ato de glorificação ao nome de Deus. E é assim que vai ser. Nós, como igreja, quando passamos por um momento de dificuldade, que Deus intervém, como é que nosso coração fica? Fica alegre, exultante. Nós temos aquele momento, a confiança renovada, a esperança renovada, as forças são renovadas. E isso é muito bom. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós temos um Deus que enxerga o nosso coração e o nosso sofrimento. Nós temos um Deus que se importa com o nosso sofrimento. E nós temos um Deus que podemos confiar e podemos celebrar, apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades, nós podemos celebrar a Deus. Gostaria de encerrar com uma oração. Baixe suas cabeças, vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos
porque o Senhor se importa com o nosso sofrimento, o Senhor enxerga o nosso coração, o Senhor enxerga a nossa alma e a nossa dor. O Senhor conhece cada coração presente aqui nesta manhã, o Senhor sabe das necessidades, das dificuldades e da angústia de cada um. Que o Senhor possa agir fazendo o melhor. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa confortar e consolar os nossos corações e nos ajudar nos momentos de dor e de angústia. Deus, nós suplicamos como igreja por aqueles do mundo que sofrem com as guerras, com a pobreza, com a fome, com doenças. Que o Senhor possa, Deus, com a sua infinita misericórdia, agir para que essas pessoas tenham paz, tenham alegria em seu coração, mas que o mais importante, Deus, que a salvação chegue a esses lugares. Deus, tem misericórdia daquele povo ali em Alepo, na Síria, que sofrem constantes bombardeios. Tem misericórdia dessas pessoas que estão, Deus, em campos de refugiados, em especial as crianças e os idosos. Que o Senhor possa, Deus, suprir, ó Deus, as necessidades dessas pessoas. Que o Senhor possa encher os nossos corações de bondade e que possamos, como discípulos do Senhor, ter um comportamento semelhante ao seu, que é de enxergar o sofrimento do próximo e de agir de forma a ajudá-los. Deus, nós não temos em nós, como seres humanos, poder para operar qualquer milagre que seja, mas em Ti e no Teu nome nós podemos suplicar para que milagres possam ocorrer nestes lugares, para que a salvação chegue a esses lugares. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada irmão aqui presente nesta manhã, derrama da Tua graça, do Teu poder, e que o Teu Santo Espírito, Pai, que intercede por nós, possa nos ajudar na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo maior dos milagres, que é a salvação da nossa alma, porque nós sabemos que a morte não mais nos assustará, porque em Ti nós teremos salvação. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja, muito obrigado pela oportunidade, e que nunca nos esqueçamos que servimos um Deus que se importa conosco.